Neste vídeo a gente vai conversar sobre valores, memória, tipos de dados e por que faz sentido a gente falar em tipos de dados, operações entre valores e também variáveis. Então esse é o primeiro vídeo mais técnico, de aprofundamento desse curso Python do jeito certo 2.0. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Nessa aula a gente vai deixar o editor de texto um pouquinho de lado e vamos utilizar o modo interativo do interpretador Python, que eu te mostrei brevemente lá naquele primeiro vídeo sobre a instalação do Python, que a gente fez a configuração do sistema e aí a gente entrou ali no terminal de comando e pôde receber respostas imediatas para aquilo que a gente escrevia. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui e eu vou começar já abrindo então uma janela do terminal, tá? No meu sistema o terminal ele já está como um atalhozinho aqui, Mas se não tiver aí no seu, não tem problema, você pode ir na barra de pesquisa do seu sistema operacional e buscar por terminal no macOS ou em alguma versão de Linux, ou por PowerShell, como eu te mostrei lá no Windows, nas versões mais recentes do Windows. Então você pode pesquisar, vai achar aqui o programa, ele abriu, e eu vou ampliar, no meu caso usando aqui Command+, ou Ctrl+, se você tiver num outro sistema. Para abrir o modo interativo do interpretador, a gente vai invocar o comando Python, tá? Ou, no meu caso aqui, vai ter que ser Python 3. Se eu digitar apenas Python, ele vai dizer que não encontrou o comando, porque eu fiz uma bagunça aqui nas minhas instalações, Eu tinha outras versões do Python, inclusive Python 2, e aí, para mim, eu preciso digitar Python 3. Se por algum acaso aconteceu isso aí no seu sistema, aconteceu alguma coisa estranha, de repente já tinha outras versões do Python e tal, e ele não abrir a versão correta, você pode tentar Python 3 também, tá? Então depois de pressionar Enter, ele mostra aqui para mim, o modo interativo do interpretador, marcado aqui por esses sinais aqui, de maior que, 3 deles aqui no canto esquerdo, e ele está mostrando para mim também a versão do Python que está no meu sistema. No caso desse aqui do Mac, eu estou com 3.11, Naquele Windows que eu mostrei para você, a gente instalou a 3.12, mas não tem nenhuma diferença significativa aqui pra gente, Talvez você esteja até vendo o vídeo num momento posterior aí, tenha outra versão, tipo 3.3, o que seja. E aí, aqui a gente pode escrever instruções válidas em Python e receber uma resposta imediata. Como assim? Eu vou começar com uma instrução que parece não fazer muito sentido, tá? Mas é uma coisa válida em Python, você simplesmente colocar um valor ali. E o valor mais simples que a gente pode pensar, de repente, é um número inteiro. Então, se eu escrever aqui 7 e pressionar Enter, eu não vou obter um erro, tá? Porque é válido você dar uma linha de instrução para o Python que tem apenas um número inteiro, por exemplo. Ele vai me responder é o próprio valor 7, tá? Como se ele tivesse, entendi, 7, beleza? Mas está acontecendo algumas coisas aqui por trás. Então, vou pressionar Enter para a gente ver. O que está acontecendo aqui por trás, Existem basicamente dois tipos de recursos que a gente gerencia quando estamos programando, tá? E por que isso é importante saber, pensar em recursos? Olha só, a gente tem uma máquina aqui para a qual a gente vai dar instruções e que ela vai nos obedecer fielmente. Mas você não pode pedir qualquer coisa, tá? Você não pode pedir qualquer coisa, coisas que estão além das instruções que essa máquina é capaz de responder, Por exemplo, vai que você tem uma baleia, Você conhece uma baleia e por alguma razão você consegue se comunicar com baleias, de modo que qualquer instrução que você der a uma baleia, ela vai ter que obedecer. Se você pedir para a baleia voar, por mais que ela esteja ali, ligada por esse juramento de te obedecer, ela não vai poder voar, Porque a baleia não tem o recurso necessário, as asas e tal, não tem os recursos necessários para poder executar aquela instrução, tá? Então, quando a gente fala de recursos aqui na computação, você pode pensar que basicamente existem dois grandes tipos de recursos: memória e processamento, tá? Então, na memória a gente vai fazer armazenamento de coisas e processamento, essa capacidade da gente fazer operações, tá? Com as coisas que estão armazenadas na memória. Então, para processar, primeiro tem que estar na memória. Então, o que a gente está fazendo aqui quando a gente coloca o número 7? A gente está mexendo com a memória. A gente está alocando um valor, no caso aqui o valor 7, na memória do computador. E um computador ele funciona seguindo o sistema numérico binário, não é o sistema decimal como a gente está acostumado, que vai contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí depois você começa a concatenar, 1 com 0, 10, 1 com 1, 11, assim segue. No sistema binário, a gente começa no 0, aí o próximo é o 1, e depois a gente já concatena, a gente não existe o 2, o 3, esses outros dígitos, Então a gente já começa a juntar aqui, 1 com 0, não é 10, seria o 2, E aí como seria o 3? 1 com 1.
E aí como é que seria o 4, então? 1 com 0 com 0. Tá dando para entender a lógica, né? Ó, 1 com 0 com 1. E assim vai, certo? Então tem uma aula do projeto Matemática Elementar para Computação que eu falo sobre sistemas de bases numéricas, né? Inclusive mostro como fazer a conversão ali, né? De binário para decimal, decimal para binário. Eu falo um pouco de hexadecimal, octal, esse tipo de coisa. Então, um computador ele funciona nesse sistema binário porque, enfim, são circuitos eletrônicos ali, né? E a forma como você tem de diferenciar valores ali dentro, basicamente é por meio de passa a corrente elétrica ou não passa a corrente elétrica, né? Ou passa uma corrente num certo valor, com uma certa intensidade padrão, ou não passa, né? Ela passa num outro esquema, beleza? Então, por conta dessa limitação da eletrônica digital, a gente trabalha nesse sistema aqui. Então, quando você dá uma instrução como a nossa ali, que tem apenas o valor 7, este número ele é armazenado na memória do computador como uma sequência de zeros e uns, tá? Quando você tem apenas um dígito binário, como a gente está vendo aqui, ó, 0 ou 1, você tem um bit, né, de binary digit, né, no inglês. Você tem um bit, beleza? Quando você agrega esses bits em um conjunto de 8 deles, né, quando você coloca algo tipo assim, tem 8, você tem um byte, beleza? Então, existem outras formas de agregação e tal, mas isso aqui é o mínimo que a gente precisa saber, né? Bit, umzinho, aí você tem 8 bytes, né? E aí você pode ter 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, dependendo da quantidade, você vai crescendo aí para kilobytes, megabytes, essas coisas que você está acostumado a ver no sistema de arquivos aí do seu sistema operacional, tranquilo? Então veja só, escrever uma instrução tão simples quanto essa, né, apenas colocar o número 7 aqui em Python, na verdade demanda que o computador faça diversas coisas, né, inclusive alocar um espaço na memória do computador e preencher ele com uma certa sequência, né, de bits ali. Então, por exemplo, olhando aqui, a gente tem do 0 até o 7 representado em binário. E uma forma possível de você representar isso na memória do computador seria você pegar um byte, né, um naquinho de memória lá que tem um tamanho de 1 byte, 8 bits, e você botar então essa representação do 7 aqui, ó, mais à direita, e preencher o resto com 0, tá? Então essa é uma possível representação. Não quer dizer que é essa que a linguagem Python está adotando, né? Inclusive, não pode ser, porque quantos números você consegue representar aqui com 1 byte, né? Com 8 bits? Pensa um pouquinho aí e me responde. Quantos números inteiros positivos você consegue representar em 1 byte? Então espero que você tenha pausado o vídeo, feito essa conta e chegado à conclusão de que você pode representar 256 valores diferentes, né? E aí você poderia representar, por exemplo, do 0 até o 255, ou se você quiser distribuir isso utilizando números negativos também, você poderia ter algo como do menos 128 até o 127. E a resposta vem da combinatória, né? Então você tem 8 espaços aqui, cada espaço pode assumir 2 valores diferentes. Você tem então 2 elevado a 8 possibilidades, que é igual a 256. E tem gente que diz, né, que a matemática não é importante, tem gente que não gosta de entender como que as coisas funcionam. Bom, você não precisa esquentar a cabeça com esses detalhes de memória nesse momento, principalmente se for o seu primeiro contato com programação. Então fica aí como uma curiosidade para você entender, né, que, enfim, não é magia, né, que está acontecendo várias operações ali por trás, mas que a gente pode sim, nesse momento inicial de aprender a programar, pensar neste nível de que, ok, existe um valor, esse valor é armazenado na memória, eu não preciso saber muito bem como é que é essa combinação de bits, bytes, alocação, etc. Tá bom? O que é legal a gente prestar atenção aqui, que existem diversos tipos de dados diferentes, e a gente vai ver aqui 4 tipos de dados básicos que a gente pode trabalhar na linguagem Python. Então a gente já trabalhou aqui com os números inteiros, existem também os números que a gente chama de ponto flutuante, tá? Que são esses números, não são bem reais, né? Mas a gente poderia dizer que eles vão representar aí os números reais de alguma maneira, tá? São esses números que têm parte fracionária. Então a gente chama de ponto flutuante devido à forma como eles são construídos no computador, tá? Então, você sabe na matemática que, por exemplo, entre 0 e 1 existem infinitos números reais, né? Mas aqui, como a gente está lidando com sistemas que são físicos, né? Existe uma quantidade limitada de
componentes eletrônicos aqui dentro do seu computador, uma quantidade limitada de memória que você vai alocar ali, né? Seja lá quantos bytes você escolher para representar aquele número. Então, é fato que existe uma quantidade limitada de números que você pode representar, sejam eles inteiros ou fracionários, tá? Então, existe aí um padrão que foi determinado, né, e utilizado em várias linguagens, que é chamado de ponto flutuante, floating point, que diz como é que a gente poderia representar de uma maneira mais eficiente esses números fracionários. Ah, Alisson, mas dá para representar todos os números? Não, não dá. De fato, existem números que não têm representação exata aqui no computador e a gente pode fazer um vídeo específico para discutir alguns probleminhas que podem acontecer disso, se você tiver interesse, né? Aí você digita aí #float. Além dos números inteiros ou ponto flutuante, a gente pode também representar texto. E aí a gente precisa demarcar o texto com aspas, tá? Então vou colocar aqui a palavra texto entre aspas e isso aqui vai ser uma string. Em Python as strings podem ser escritas com essa aspa comum ou com uma coisa que a gente chama de aspa simples, tá? Que seria tipo esse tracinho aqui, né, único que a gente usa como apóstrofo, né? Então se eu digitar aqui, ó, algo como palavra, isso aqui também é uma string em Python. E por último, em termos de tipos básicos, a gente tem os tipos booleanos, tá? Que eles representam valores de verdadeiro ou falso. Então, o verdadeiro é escrito como true, desta forma, tá? Com T maiúsculo. E o falso é escrito como false, dessa forma aqui, com F maiúsculo, né? Então lembra que a gente falou, né, que na programação, enfim, a gente vai ter que adotar o inglês aí, né? E também algumas palavras, para que elas tenham um significado especial dado ali na linguagem, elas precisam ser escritas de uma determinada forma, né? Então no caso aqui, true e false precisam ter essa primeira letra maiúscula, porque a linguagem Python é uma linguagem case sensitive, então ela diferencia maiúsculas de minúsculas, beleza? E como é que a gente pode descobrir o tipo de dado que um certo valor representa aqui dentro do programa? A gente pode utilizar essa instrução aqui, ó, type, que é uma função. A gente vai entender funções mais à frente. Então você escreve type, né, tipo em inglês, abre e fecha parênteses e dentro do parênteses você coloca o valor que você quer descobrir o tipo, né? Então se eu colocar aqui o 7, ele vai me dizer que ele é do tipo inteiro, né? Então você pode ignorar por enquanto essa palavrinha aqui, class, né? Também vai estar uma coisa muito mais na frente aí pra gente. Presta atenção aqui no int, tá? De integer, né? Inteiro. Aí você pode também pedir aqui o tipo do 7.8 e vai escrever pra gente float, de floating point, né? O ponto flutuante. Se você botar aqui a palavra, né? Na verdade, eu vou botar assim, bola. E vai dizer pra gente que é string, né? str de string. E se a gente botar aqui o true ou false, ele vai dizer pra gente que é booleano, né? Boolean de booleano. Então assim você consegue descobrir qual é o tipo de dado, tanto desses valores básicos quanto de valores mais elaborados e complexos que a gente vai ver à medida que a gente for programando. Agora, por que esse conceito de tipos de dados é uma coisa importante? Por que isso é relevante para a gente? Eu consigo enxergar pelo menos 3 razões para isso. A primeira delas é uma questão de como que o computador deve interpretar uma sequência de bits. Então eu falei que tudo está armazenado ali na memória do computador como uma sequência de bits, né? Que você pode pensar em conjuntos de bytes, enfim, em coisas mais elaboradas. Mas no fim das contas, você tem uma sequência de zeros ou uns, né? E aí, aquilo ali deve ser interpretado como um número inteiro, ou deve ser interpretado segundo padrão de ponto flutuante, ou ainda deve ser interpretado como uma letra de uma palavra, como assim, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a tabela ACI, que é uma forma da gente codificar caracteres, então letras e outros símbolos ali de texto, né? E repara no seguinte, aqui tem a representação em binário do caractere H maiúsculo, tá? Que é diferente, inclusive, da representação do H minúsculo, que a gente pode encontrar aqui, ó. Tá vendo? Uma outra representação em binário. E veja bem, esse número representa alguma coisa também no sistema decimal, né? Inclusive está aqui, ó, o número 72, assim como o 150 representa, né, essa sequência aqui de bits. E aí, quando a gente olha para uma sequência de bits como essa aqui na memória do computador, ela deve ser interpretada no programa como o número 72 ou como a letra H maiúscula? Né? Para saber isso, você precisa caracterizar qual é o tipo de dado ao qual aquele espaço da memória está relacionado, beleza? Então essa é uma coisa muito importante, né? Os tipos de dados existem,
para que a gente possa fazer a interpretação correta, né? Para que o programa possa fazer a interpretação correta daquilo que está lá na memória, né? Então isso é importante, mas é algo que você, enquanto programador Python, aqui na sua primeira experiência, pode até relevar, né? Aí vem a segunda, que ela também não é tão relevante para você enquanto programador Python, mas eu acho legal a gente fazer uma discussão, que é o quanto de memória que deve ser alocado para você conseguir representar alguma coisa. Então, por exemplo, um tipo de dado booleano só pode ter dois valores, true ou false. Não faz sentido eu alocar, sei lá, 64 bits para eu conseguir representar apenas verdadeiro ou falso, algo que eu poderia representar com um único bit, né? Da mesma maneira, números inteiros, números ponto flutuante, dependendo da quantidade que eu vou alocar de memória ali, eu posso conseguir representar mais ou menos números, certo? Então isso é algo que também vai ser gerenciado automaticamente para a gente com Python, mas para quem está programando aí numa linguagem tipo C, por exemplo, que você vai ter contato com essa parte da memória, é algo que faz sentido você pensar, tá? E aí a terceira razão, e essa sim vai ter muito impacto para a gente que está aprendendo a programar em Python, é para que a gente consiga fazer operações adequadas entre esses valores, tá? Então você não pode somar uma string com um número, por exemplo. E se você utilizar o operador de soma, aquele maisinho, entre duas strings, o que será que acontece? Será que acontece algo parecido com o que aconteceria se você usasse dois números? Não faz muito sentido, né? Então a gente vai querer fazer diversas operações entre valores nos nossos programas e saber qual é o tipo de dado de cada valor envolvido ali naquelas operações vai nos permitir, né, esperar um certo tipo de resultado, tá? Então isso a gente vai poder experimentar aqui agora. Veja o seguinte, se eu somar 7 com 5, a gente obtém como resultado 12, né? A gente poderia pedir aqui o tipo deste resultado. Ele vai dizer pra gente que é um inteiro. Então eu somei um inteiro com um inteiro, obtive um inteiro. Mas se eu meter aqui um ponto flutuante no meio, ele vai me dizer que o tipo é ponto flutuante, tá? Inclusive, o simples fato de você usar o ponto, mesmo que você coloque algo que parece inteiro, né, uma quantidade tipo 9.0, já vai transformar o tipo de dado em ponto flutuante, certo? E aí não importa se você fizer uma soma aqui com um outro valor, vai ser ponto flutuante, beleza? Se você tentar somar aqui 8 com a palavra bola, você obtém um erro aqui, ó. Então um erro de tipo, que está dizendo que a operação de mais, ela não é suportada entre operandos dos tipos inteiro e string. Você consegue somar um número inteiro com um número quebrado, né? Agora somar um número com uma palavra é uma coisa esquisita, né? Apesar disso, você pode sim escrever uma palavra, assim, um string, tá? Não precisa ser uma única palavra, né? String é para qualquer tipo de texto, pode ser inclusive um textão gigante. Mas poderia somar isso com uma string que contém esse caractere 8, certo? Então, repare que o simples fato de eu colocar aspas aqui faz com que este 8 deixe de ser do tipo inteiro e se torne do tipo string, tá? Inclusive eu poderia representar com uma aspa simples aqui, não tem problema, tudo string, beleza? Então se eu fizer esta operação aqui de soma, na verdade ela é chamada de concatenação de strings. Então ele vai simplesmente justapor, né, colocar uma ali ao final da outra, você pode fazer isso com quantas você quiser, tá? Então eu posso aqui adicionar e fazer biscoitos, né? Enfim, existem diversos tipos de operadores, né, aritméticos, como a gente está utilizando aqui, mais, menos, multiplicação, né, divisão, operadores relacionais, como maior que, menor que vão te dar alguma resposta também, né? Você pode perguntar assim, ó, 7 maior que 5, e ele dá ali como valor true, tá vendo? Verdadeiro, né? Da mesma maneira, você poderia botar algo como 7 menor do que 4, false, beleza? Então, tem vários operadores mesmo, que você pensar assim, basicamente, poderia ter. E aí tem alguns especiais que eu vou te apresentar aqui para ir sedimentando algumas ideias aí na sua cabeça, tá? Então, quando a gente faz uma divisão, por exemplo, em Python, 7 dividido por 2, ele vai dar para a gente um resultado que seja ponto flutuante, né, do tipo 3.5. Mas se eu quiser apenas a divisão inteira, né, a parte inteira ali da divisão, a gente pode usar duas barrinhas, e aí vai dar pra gente o 3.
E se eu quiser o resto da divisão inteira, a gente pode utilizar uma operação que é chamada de módulo, que é feita aqui com o operador de porcentagem, tá? Então 7 módulo 2 ali sobra 1. Se a gente fizer aqui com, por exemplo, 4, vai sobrar 3. E se eu fizer a divisão inteira por 4, né, tem que ser 1. Sacou? Outra coisa que é interessante é poder fazer potenciação. Então a multiplicação aqui ela é feita com este sinal, o asterisco, mas se você colocar 2 asteriscos, você faz a potenciação, né? Então 7 ao quadrado é o que a gente quer aqui, né? 49, tá? Então essas são algumas operações interessantes para você fazer aí com números, né? Você pode testar algumas delas entre strings, por exemplo, e ver o que acontece. Já dou a dica aí de você tentar multiplicar uma string por 3, aí o número 3 mesmo, tá? Não a string 3, e aí ver o que acontece, tá? Mas fica tudo isso aí como exercício para você praticar. A última coisa que a gente quer discutir nessa aula é o conceito de variável. Então, até o momento, a gente colocou vários valores aqui, fizemos várias operações, mas todos eles foram perdidos, né? Inclusive, é até interessante a gente analisar, por exemplo, quando a gente fez aqui, ó, 7 mais 5, a gente teve o valor 12, né? Então, 7 mais 5 respondeu aqui para a gente 12. O que aconteceu ali, né? Então, 7 foi armazenado em algum lugar da memória, 5 foi armazenado em algum lugar da memória do computador, e quando você faz 7 mais 5, o computador olha para esses dois espaços de memória, usa o processamento para fazer a operação, gera esse valor 12, que também tem que ser armazenado em algum espaço da memória, e aí esse 12 foi respondido para a gente ali, tá? Então aqui o 12 foi respondido diretamente, aqui o 12 foi utilizado em mais uma operação que é, ok, a gente olha o que tem nesse espaço da memória do 12, tem um valor que é do tipo inteiro, e a gente responde aqui o inteiro. Então esse é o tipo de coisa que está acontecendo. Mas esses números, esses valores foram perdidos. Eu não tenho mais como referenciar o 7, ou o 5, ou aquele 12, a não ser escrevendo esses valores novamente, tá? Mas dentro dos nossos programas, os valores eles não aparecem assim de forma perdida, né, magicamente do nada. Os valores eles têm algum significado. Por exemplo, no programa que a gente fez no vídeo anterior, a gente tinha alguns valores numéricos ali que tinham como significado serem a nota e a média de uma disciplina específica em alguma escola, tá? Então, a gente gostaria de nomear determinados valores que são importantes e poder nos referenciarmos, né, olhar para esses valores novamente apenas utilizando o seu nome. Então, essa ideia, esse conceito é a ideia de variável, tá? Então, a gente pode dar qualquer nome aqui a alguma variável. Eu posso chamar aqui, ó, palavra igual a bola, tá? Pode ser palavra 1. E palavra 2 vai ser igual a mouse. E agora, quando eu quiser recuperar o valor de bola por alguma razão no meu programa para fazer algum tipo de operação, ainda que seja, sei lá, exibir na tela, você pode usar palavra 1, certo? Então, palavra 1, esse nome que a gente deu ali, é uma variável, né? A gente criou uma variável chamada palavra 1 e outra variável chamada palavra 2, que no caso de Python, eles são referências a estes valores armazenados na memória ali, bola e mouse, tá bom? Da mesma maneira, você poderia, por exemplo, atribuir o valor 7 a uma variável A, atribuir o valor 5 a uma variável B, e aí você faz operações como A mais B, e aí nesse momento, né, o computador vai olhar ali, tá, variável A, um nome, que está referenciando o quê? Este lugarzinho aqui na memória que tem o valor 7. Variável B, outro nome, que está referenciando o quê? Aquele valorzinho ali na memória que tem o valor 5. Vamos fazer a operação então entre eles. Chegou aqui, 12. Pô, mas esse 12 está se perdendo, de repente eu quero utilizar ele para fazer alguma outra operação. Tudo bem. Então, ó, resultado igual a A mais B. Pronto. Agora eu tenho aqui uma terceira variável ali, chamada resultado, que está referenciando aquele valor na memória que tem o número 12, tá? Quando eu precisar do resultado, eu posso inclusive fazer uma operação do resultado aqui de multiplicar por 2, e a gente vai ter então 24, né? O resultado vale 12, multipliquei por 2, 24. E eu posso reaproveitar as variáveis ali A e B para fazer outro tipo de operação. Poderia fazer aqui exponenciação, entendeu? Você pode usar elas como você quiser, né? Agora eu quero dividir A por B. Beleza? Quantas vezes você quiser no seu programa, referenciando o mesmo espaço na memória. Se você ficar usando só os números crus, além de você não ter um nome, um significado, né, que vai fazer sentido, que vai te ajudar, inclusive, a programar e pensar melhor,
você vai estar o tempo todo criando um certo, alocando um certo espaço na memória, armazena aquele set, aí é utilizado, faz a operação, é descartado. E depois você vai jogar o set de novo, você cria outro espaço na memória, armazena o set. Aqui não, aqui as coisas estão retidas, tá? Esse A e B, enquanto a gente estiver programando aqui no nosso programa, estão retidos ali bonitinhos no mesmo espaço, a gente só pode fazer operações diferentes. Para não dizer que você não vai utilizar o editor de texto nessa aula, eu vou deixar uma tarefa para você, que é a seguinte: faça um programa que exiba a média simples, a média harmônica e a média ponderada entre dois valores. Tá? Então faça um programa que exiba a média simples, harmônica e ponderada entre dois números quaisquer aí, tá? E aí para isso você cria então um arquivinho em Python e não vou dar muita dica, tá? Eu quero que você pense um pouquinho de como é que você vai atender, estes requisitos, escrever um programa que satisfaça isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.